O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, subiu, mas o país perdeu 5 posições no ranking mundial. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre mandados em 4 estados contra uma quadrilha que lavava dinheiro para organizações criminosas. Presidente russo Vladimir Putin parabeniza Joe Biden pela vitória nas eleições americanas. Morreu ontem aos 68 anos Paulinho, vocalista da banda Roupa Nova. Palmeiras se prepara para jogo decisivo na Copa Libertadores. Alviverde recebe o Libertad do Paraguai. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que espera incluir a Coronavac no Programa Nacional de Vacinação. Por enquanto, o cronograma de imunização do estado de São Paulo contra o coronavírus está mantido para o final de janeiro. Já a Anvisa, que enviou no começo do mês um grupo de técnicos para inspecionar a unidade da farmacêutica Sinovac em Pequim, afirmou que a China usa critérios que não são transparentes para conseguir a aprovação emergencial da vacina contra a Covid-19, a Coronavac. A Polícia Federal realiza hoje uma operação para desarticular uma quadrilha que lavava dinheiro para organizações criminosas. Mais de 50 mandados judiciais são cumpridos em 4 estados. A Operação Pianju, que significa fraude em chinês, tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação interestadual e internacional. Os mandados são cumpridos no Espírito Santo, São Paulo, Ceará e Alagoas. Segundo a Polícia Federal, o esquema era realizado por meio de empresas de fachada e fictícias. As investigações apontam que o grupo agia como prestador de serviços de lavagem de capitais para outras organizações criminosas. E a suspeita é de que o grupo tenha movimentado mais de 800 milhões de reais. São cumpridos 23 mandados de prisão, sendo 18 preventivas, e 30 mandados de busca e apreensão. Também são cumpridos 23 sequestros de embarcações, 43 ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias e 2 de suspensão de atividades econômicas. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo, além da lavagem de dinheiro, o grupo atuava de forma estruturada na falsificação de documentos, inserção de dados falsos em sistemas informatizados, falsidade ideológica, estelionato e falsa comunicação de crime. Os criminosos também tinham ligação com empresas e pessoas já investigadas na Lava Jato. Ontem, os delegados do Colégio Eleitoral nos Estados Unidos confirmaram a vitória democrata, a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. O 46º presidente eleito dos Estados Unidos recebeu 306 votos contra 232 de Donald Trump. Ontem, Biden disse que é hora de virar a página, de unir e de curar, e prometeu esforços para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Ontem, os Estados Unidos passaram de 300 mil mortes pela doença. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou Joe Biden pela vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos e se declarou disposto a colaborar com o democrata. O Kremlin informou que um telegrama foi enviado pelo líder russo, que declarou estar pronto para uma colaboração e para estabelecer contatos com Biden. Putin foi um dos poucos governantes que aguardou a votação do Colégio Eleitoral americano a favor de Biden para felicitar o presidente eleito. A justificativa para a atitude era a incerteza a respeito do resultado das eleições de 3 de novembro. Biden prometeu uma atitude firme com a Rússia, acusada de interferência no sistema eleitoral americano em 2016 para favorecer a eleição do republicano. O procurador-geral dos Estados Unidos deixou o cargo. Bill Barr exercia o cargo equivalente no Brasil ao de ministro da Justiça e procurador-geral da República. Barr contradisse as denúncias de Trump de que teria havido fraude nas eleições presidenciais. Numa rede social, Trump disse que teve uma reunião muito agradável com o procurador-geral e que a relação entre os dois é muito boa. Em carta, Barr disse que estava honrado por ter trabalhado no governo e destacou vários feitos da administração. Ele será substituído por Jeff Rosen. Ontem começou a votação antecipada para eleger 2 senadores em segundo turno na Geórgia, nos Estados Unidos. O resultado vai determinar se republicanos ou democratas têm a maioria do Senado.
A eleição vai definir o controle do Senado americano, com os democratas precisando dessas duas cadeiras para igualar o número de senadores republicanos que atualmente detêm a maioria. Caso consigam igualar o número de senadores, a futura vice-presidente Kamala Harris teria o voto decisivo, conforme estipulado pela Constituição americana. Nenhum dos candidatos aos 2 assentos do Senado obteve mais de 50% dos votos nas eleições de 3 de novembro e, por isso, devem retornar às urnas em 5 de janeiro. Na Câmara dos Representantes, os democratas já detinham a maioria e conseguiram aumentar o quadro nas eleições deste ano. O Brasil perdeu 5 posições no ranking mundial de Índice de Desenvolvimento Humano de 2019. Agora o país ocupa a posição de número 84 entre 189 países analisados. Apesar do Brasil cair 5 posições no ranking do IDH em 2019, comparando ao ano anterior, o desempenho teve uma leve melhora em pontuação. O ranking está no relatório do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. O cálculo do IDH é baseado em 3 indicadores: a expectativa de vida, a renda média per capita e anos de estudo no país. Considerando os 189 países analisados, os brasileiros aparecem agora na posição de número 84. Com o resultado, o Brasil ainda se mantém no grupo de países com alto desenvolvimento humano, mas a média brasileira ainda é menor do que a do Chile, Argentina, Uruguai e Colômbia. Já em comparação com países do BRICS, grupo com as nações emergentes, do qual faz parte, o Brasil perde para a Rússia, mas aparece à frente de China, África do Sul e Índia. A questão ambiental brasileira tem destaque no relatório, pelas grandes perdas de florestas primárias em 2018 e 2019. Os 3 países que lideram o ranking de desenvolvimento humano são europeus. Em primeiro lugar, a Noruega, com Irlanda e Suíça empatadas em segundo. Já os 3 índices mais baixos foram de países africanos: Chad, República Centro-Africana e Níger. O vocalista do Roupa Nova, Paulinho, morreu ontem aos 68 anos. O músico teve falência múltipla dos órgãos após apresentar complicações pela Covid-19. Paulo César Santos, o Paulinho da banda Roupa Nova, estava internado há mais de um mês na UTI do Hospital Copa d'Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, lutando contra as complicações da Covid-19. Ele teve uma parada cardiorrespiratória que levou à falência dos órgãos. No início de setembro deste ano, Paulinho passou por um transplante de medula óssea. Ele realizou a cirurgia para tratar de um câncer linfático e chegou a ter alta após o procedimento. Mas o músico de 68 anos contraiu a Covid durante a recuperação do transplante. Nas redes sociais, os integrantes do grupo publicaram uma mensagem dizendo que as luzes do palco se apagaram. Eles lamentaram a morte do colega e agradeceram aos fãs pelas orações. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que uma película de cobre elimina o vírus da Covid-19. A gente volta já. O Brasil já se aproxima de 182 mil mortes por Covid-19. A média móvel de casos segue acima de 40 mil diagnósticos diários pelo 12º dia. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 433 vítimas de coronavírus em 24 horas. E a soma geral está em 181.835 óbitos desde o início da pandemia. Mais 25.193 diagnósticos foram confirmados de um dia para o outro. O número total de casos é de 6.927.000 infectados. A média móvel de mortes da semana, que está acima de 400 a 12 dias, dessa vez ficou em 645 óbitos por dia. Esse foi o maior patamar registrado desde 6 de outubro. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 43.319 novos diagnósticos por dia, que representa o maior valor da média desde 16 de agosto. A tendência é de alta nos diagnósticos.
E o mapa da pandemia por estados mostra que a situação segue preocupante. Em 2 semanas, 19 unidades da federação continuam registrando alta. Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Outros 5 estados não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Sergipe. E somente 3 estados apresentaram queda: Amazonas, Ceará e Maranhão. Mais de 6 milhões de pessoas já se recuperaram da doença e 729.255 pacientes permanecem em acompanhamento. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai assinar uma medida provisória que libera 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19 e que uma outra medida vai prever a assinatura de um termo de responsabilidade para quem tomar a vacina. No mundo todo, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 72.948.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus e 1.623.000 pessoas morreram. Mais de 47.200.000 pessoas já se curaram da Covid-19. Desde que a pandemia do novo coronavírus começou, foram lançados no mercado vários tipos de produtos que prometem eliminar o vírus, seja de roupas, máscaras e até da superfície. Um desses produtos é uma película de cobre. Essas máscaras e tecidos prometem matar o coronavírus. Já esse spray desenvolvido por pesquisadores brasileiros é capaz de blindar superfícies e roupas. E, recentemente, uma outra novidade chegou ao Brasil: as películas de cobre, que eliminam 99,9% de vírus, bactérias e fungos, incluindo o novo coronavírus, mantendo áreas de contato livres de contaminação. O cobre é um material com uma capacidade incrível de eliminar bactérias ou vírus e pode ser usado na luta contra o avanço do novo coronavírus por possuir o poder antimicrobiano. Alguns materiais, especificamente metais, têm propriedades antimicrobianas e antibacterianas. Então, isso já é muito conhecido desde a história antiga, em que foram utilizados cobre, para desinfetar a água, para esterilizar as feridas. Então, o cobre, ele hoje é muito largamente utilizado em ambiente hospitalar, que você cobre nas superfícies como maçanetas, como corrimãos, nas camas. Então, o cobre, o princípio de funcionamento é que o cobre, ele contém íons, que esse íons, ele destrói a camada chamada capsídeo do vírus e ele impede a reprodução e a multiplicação do vírus. O cobre, ele elimina tanto o vírus quanto bactérias. Essa película pode ser aplicada em superfícies de todos os tamanhos, como em máquinas de cartão de crédito, corrimãos, catracas, mesas, torneiras e em diversos locais onde há risco de contaminação cruzada através do contato. A película de cobre também pode ser usada no carrinho de supermercado, por exemplo. Você já percebeu que a cada uso os carrinhos geralmente são esterilizados com álcool em gel? Se eles estiverem cobertos por essa película, não é mais necessário higienizar com tanta frequência, porque o próprio material elimina o vírus sozinho em apenas alguns segundos. Não há essa necessidade, porque a eficácia dela ela é contínua. Como essa película contém cobre, então está eliminando continuadamente vírus, bactérias e fungos. Hoje, se a gente for ver, vamos pegar o caso do supermercado, A pessoa vai lá, utiliza. Na verdade, supermercado, a gente hoje pode ver que tem um funcionário, aplicando um desinfetante, o álcool em gel, para cada uso. E no caso de elevador, que a gente está muito acostumado a usar, que a gente é um principal foco de infecção, mas por quê? A gente não sabe quem está contaminado, Então, existe uma janela
janela de transmissão em que uma pessoa contaminada aperta o botão de elevador, né, e fica muito tempo, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até que o pessoal de limpeza faça alguma limpeza. Esse intervalo de 4 horas é o exato momento, né, que uma pessoa pode ser contaminada, né? Então, o certo, se não fosse uma película, o certo é esterilizar o elevador a cada uso, mas isso é impossível de fazer, a gente sabe disso, né? Então, com a aplicação dessa película, não haveria essa necessidade frequente de a gente higienizar uma botoeira de elevador ou carrinho de supermercado. Por quê? O vírus, tanto o vírus e bactérias, em contato com esse material, ela é eliminada em questão de minutos, né? Elimina até 99,9% de bactérias e vírus. Segundo os desenvolvedores desse produto aqui no Brasil, a instalação é simples e prática. Basta recortar e fixar nas áreas onde há risco de contaminação para se prevenir das doenças provocadas pelos micróbios sem a necessidade de higienização frequente. Com a pandemia de coronavírus e a crise econômica, os consumidores pretendem gastar menos nesse fim de ano. A pesquisa da Boa Vista Serviços estima que o valor e a quantidade de presentes devem diminuir. As compras de Natal deste ano devem ser menores que as do ano passado. De acordo com o levantamento da empresa de informações de crédito Boa Vista Serviços, 79% dos entrevistados afirmaram que pretendem gastar menos esse ano. 14% disseram que vão gastar a mesma quantia do ano passado e apenas 7% pretendem gastar mais. Em 2019, eram 67% os que pretendiam gastar menos e 11% os que planejavam desembolsar mais que no ano anterior. Assim como o valor das compras, a quantidade de presentes comprados nesse fim de ano também deve diminuir. Dos consumidores entrevistados, 75% vão comprar menos presentes que no ano passado. Outros 17% vão manter o número de presentes. E só 8% vão comprar mais do que no ano anterior. Em 2019, 63% pretendiam comprar menos. 25% iam manter o número e 12% queriam presentear mais. Em média, os consumidores pensavam em gastar cerca de R$ 58 por presente, uma queda de 2% em relação ao valor apontado em 2019. E entre quem não vai dar presente de Natal neste ano, 23% disseram estar endividados, enquanto 20% apontaram o desemprego como explicação e outros 20% vão priorizar outras despesas. Mas mesmo com a pandemia, muitos ainda pretendem se arriscar nas ruas. 63% dos consumidores vão às lojas físicas e 37% vão fazer compras pela internet. Morreu hoje em São Paulo o comentarista esportivo Orlando Duarte, de 88 anos. Ele estava internado por causa da Covid-19. Nascido em Rancharia, interior de São Paulo, Orlando Duarte trabalhou na Globo, TV Cultura, SBT, Band e Gazeta, além das rádios Jovem Pan, Trianon, Gazeta e Bandeirantes. Foi também colunista em vários jornais, além de ter escrito 34 livros sobre esportes. Ele trabalhou na cobertura de 14 Copas do Mundo e 10 Jogos Olímpicos. Desde o ano passado, Orlando Duarte lutava contra o Alzheimer. Tá chegando, no dia 24 tem o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, O Engraxate.
O Jornal Toda Hora, edição da tarde, fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.